Glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes com Jesus Cristo? Amém? Grande é o Senhor, maravilhas o Senhor faz, e por isso estamos alegres nessa noite, adorando a Deus e sendo abençoados. Eu quero aproveitar a posição que os irmãos estão em pé para nós fazermos a leitura, para nós ministrarmos uma palavra de Deus, segundo a graça que o Senhor nos conceder, que está no livro de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo de número 18, versículos de número 23. Alguns versículos nós leremos para base da palavra de Deus. Já louvamos, cantamos, tivemos um período de louvor, adoração. Agora vamos entrar ou adentrar no momento da palavra, para que sejamos todos edificados e iluminados. Mateus capítulo 18, versículo 23. Alguns versículos. Glória a Deus. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Diga comigo: perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que passara. Então o seu senhor chamou à sua presença e disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Para sublinhar na mente a penúltima parte do versículo. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração, a igreja comigo, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Antes que os irmãos tomem assento, o tema da mensagem de hoje é perdoando e sendo perdoado. Diga comigo: perdoando e sendo perdoados. Podeis tomar vosso lugar, por gentileza. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós lemos a palavra do Senhor nesse dia tão lindo, tão maravilhoso. Essa semana, ontem, inclusive, nós já nos programas de rádio, pelo menos no sábado, os programas dos sábados, nós tivemos, quem escutou, quem pôde participar conosco, nós tivemos falando um pouquinho sobre o perdão, sobre a prática bíblica do perdão. E assentou no nosso coração para também nesta noite nós meditarmos um pouco sobre esta prática, e eu vou mais além, eu vou dizer esta doutrina bíblica
que é a doutrina do perdão. A doutrina do perdão. Esta é uma doutrina fundamental para que todos nós possamos andar bem e viver bem como cristão, mas não somente como cristão. Isto é uma receita que vale muito para qualquer pessoa da sociedade, para qualquer pessoa, qualquer ser social. A doutrina do perdão, ela faz bem, ela ajuda inclusive até um sistema, nosso sistema imunológico, até mesmo nosso sistema mental, emocional, tudo passa por essa doutrina também. Quando perdoamos, quando aprendemos a perdoar e liberar perdão, nós vivemos uma vida melhor. Nós, inclusive, evitamos algumas doenças, algumas mazelas, algumas doenças que podem surgir emocional, também físicas, quando nós decidimos ficar carregados com mágoa, rancor e tantas outras coisas. E o Brasil, principalmente, é declarado, né? A Agência Mundial de Saúde, né, declara que o Brasil é um dos países que tem o maior índice de ansiedades do mundo. Está no Brasil, é o Brasil, um dos países que sofre com os maiores números de ansiedade do mundo. E a ansiedade, ela é uma doença do século 21. Na verdade, a doença do século 20 foi conhecida como depressão. Ela alcançou, ou vai alcançar ainda até mais de 20% da população mundial. Mas os psiquiatras, eles dão conta que a ansiedade, que é uma doença do século 21, ela pode chegar a alcançar até 90% da população mundial, principalmente nos países tropicais, e no nosso caso, o Brasil é um dos países que tem o maior índice de ansiedade. E Jesus já havia falado sobre isso, lá em Mateus capítulo de número 6, Jesus já havia alertado para isso, lá 2000 anos atrás, ele já disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque é uma doença terrível. Mas essa doença, ela também pode se desenvolver quando nós carregamos a nossa vida com rancor, com mágoa, com tantas coisas, e quando não liberamos perdão. E aí essas doenças podem também ser uma soma de tudo. E aí são as doenças psicossomáticas, essas doenças que aparecem. Eu escutando outro dia, ou alguns anos, numa palestra, um doutor crente, médico crente, e ele dizia que 80% das doenças psicossomáticas, elas nascem no espiritual. Nasce lá dentro no espiritual. Então, a Bíblia mesmo fala sobre isso, tantas passagens na Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada inclusive diz que um coração alegre, feliz, formoseia até o rosto. A expressão do sentimento, quando ele está conectado com Deus, está espiritualmente bem, até a expressão facial, até a nossa expressão, nosso rosto, ele demonstra isso. Então são realmente, e eu não queria falar sobre isso, eu queria mais ir para a Bíblia, mas se nós pegássemos todas as questões hoje, todas elas têm um link, está ligada com as questões da alma também. Mas para a igreja, para o crente, para o cristão, essa doutrina do perdão, ela é muito importante. Por quê? Porque nós queremos sim ter sucesso, queremos avançar, queremos progredir, queremos ter êxito em tudo que fizemos, em nossas ações, principalmente na igreja também, nessa comunidade e na sociedade que vivemos também. Mas aqui também, aqui dentro da igreja, da comunidade cristã, né, nós queremos também e buscamos isso.
E é por isso que nós congregamos, comungamos, para que nós possamos ter, não é verdade, ter sucesso, ter êxito em tudo o que fizemos, na vida espiritual, na vida emocional, em todas as áreas da vida. Mas para que nós possamos lograr êxito, para que nós possamos avançar, tem uma coisa chamada perdão que tem que ser liberado, porque muitas vezes isso bloqueia a vida espiritual, bloqueia tantas coisas nas áreas espirituais, em que nos impede até mesmo de avançar na fé, nos impede de progredir na fé, nos impede de amadurecer na fé também. E eu tenho certeza que nesta noite o Espírito Santo, através da sua palavra, vai curar pessoas aqui nessa noite, porque a sua palavra não vem vazia. A palavra do Senhor, ela tem endereço certo, e quando Deus coloca uma mensagem, uma palavra no coração do que vai transmiti-la, no coração daquele que vai entregar a mensagem, com certeza há uma necessidade, e eu tenho certeza, eu creio nisso, que esta palavra vem do céu, e se vem do céu nesta noite, vai entrar no teu coração, e se entrar no teu coração, ela vai produzir arrependimentos, vai produzir choro, lágrimas, e nós vamos sair daqui desta noite leves, perdoando e sendo perdoados, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então eu tenho certeza que nesta noite muitos serão curados aqui nesta noite, na alma, serão tratados pelo poder da palavra do Senhor. Bem, meus amados irmãos, essa palavra do Senhor, uma parábola, é uma parábola do credor incompassivo. Eu fiz toda a leitura dessa parábola para que os irmãos pudessem ter uma compreensão pelo menos do contexto da parábola, mas o nosso foco é falar sobre o perdão. Nessa parábola do credor incompassivo, Jesus mostra que como aquele rei perdoou aquele cidadão. Jesus está falando porque o contexto deste texto, que vem antes, pelo menos o que vem antes, há uma discussão, e Jesus está ouvindo, e os discípulos estão discutindo a respeito de quem é maior ou de quem é menor. Eles estão discutindo naquela discussão, porque uns queriam ser maior, outros menores, eles queriam saber entre eles qual era o maior no reino, e havia uma discussão. Então Jesus começa a ensinar eles a respeito de como conviver. Aí Jesus começa a ensiná-los, principalmente ensinando que eles precisam ser como criança, e que no reino de Deus o que quer ser maior é o menor, que no reino de Deus quem quer ser maior então é o que vai ser o menor, é que vai servir, porque no reino de Deus as coisas parecem que são inversas ao mundo. E Jesus está ensinando, e eles estão tendo algumas dificuldades na fala deles, e Jesus está ensinando. E aí Jesus começa a falar sobre o perdão, porque aonde há essas discussões, aonde há essas tratativas que não edificam a respeito de quem é maior, de quem é melhor, porque Jesus quer dizer, olha, aqui não pode haver e não haverá, e não há no reino de Deus quem é maior ou quem é melhor, ou quem é mais ou quem é menos. Não, no reino de Deus não pode ter essas tratativas, porque no reino de Deus nós somos todos iguais perante o Senhor, e não tem maior e nem menor, e não tem melhor e nem pior. Todos nós somos dependentes da graça, todos nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Aleluia. Mas Jesus está dizendo, olha, essas discussões vão trazer problemas, essas discussões trazem problemas internos na comunidade, no meio do grupo. Isso traz disputa, isso traz competição, isso traz muitas coisas, e vai começar a gerar um sentimento que não é um sentimento bom, um sentimento de se posicionar, mas não para glorificar a Deus, para se destacar, e isso é pecado, e vai começar então a haver problemas entre vocês. Mas Jesus está dizendo, olha, antes de qualquer coisa, vocês precisam entender a respeito de convivência, a respeito de se perdoarem, a respeito de liberar o perdão, porque é dessa forma, quando a igreja vive perdoando e sendo perdoada, ela está se preparando para morar na eternidade com Deus.
Ao contrário, não. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz: Jesus conta então a parábola e diz: olha, certo homem, ele tinha uma dívida, mas o rei perdoou. Era uma dívida muito alta, era uma dívida de 10.000 talentos. Talentos eram dinheiros, valores, era muito alta, uma dívida de 10.000 talentos. Um denário na época era o salário de um dia, de um trabalho. Está lá em Mateus capítulo 20, versículo de número 2. Mas um talento era o equivalente a 6.000 denários. Então é uma conta alta. O homem devia 10.000 talentos. Ele devia aproximadamente 60 milhões de dias de trabalho. Se você fizer então a conta, ele devia 60 milhões de dias de trabalho. Ele devia 10.000 talentos. Um denário era 6.000 talentos. Você faz a multiplicação, você vai ver que era uma dívida impagável. 60 milhões de dias de trabalho. Ou seja, não havia como pagar. É lógico, é um cálculo que dá para fazer, mas é porque Jesus estava querendo mostrar para eles que era uma dívida impagável. Ele não conseguiria pagar, e ele recebeu perdão por isso. Recebeu o perdão, foi perdoado. Mas ao contrário, ele não quis também perdoar aquele que lhe devia uma quantia bem pequena, mas ele não quis perdoar. Ele não foi generoso, ele não teve um coração quebrantado, ele não teve um coração compassivo, voltado, misericordioso para a necessidade. Ele mesmo, recebendo o perdão, não quis liberar o perdão, e a sentença foi lavrada. A Bíblia diz que ele foi então, o seu senhor se indignou tanto quando soube disso. Versículo de número 34, do capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. Diz a Bíblia que o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E aí Jesus diz: e assim também vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Jesus está dizendo: olha, para quem quer ir para o céu, quem quer ver o Pai, quem quer morar no céu, tem que começar a liberar perdão, tem que perdoar para ser perdoado. Assim como o Pai perdoou, assim também vocês têm que perdoar cada um as ofensas. Glória a Deus, para não ser julgados e condenados, como foi esse cidadão que foi julgado e foi condenado e foi parar na prisão, porque não soube liberar perdão. Irmãos amados, a doutrina do perdão é maravilhosa, e isto, quando entendemos essa doutrina, isso vai nos ajudar a caminhar, vai nos ajudar a avançar, vai nos ajudar a servir a Deus de verdade, com o coração limpo, e também vai fazer com que entre nós haja amor verdadeiro, e haja entre nós também misericórdia. E quando a igreja compreende, quando os obreiros compreendem, quando todos nós compreendemos essa doutrina, nós começamos a perdoar, e quanto mais nós perdoamos, mais também somos perdoados. E quando o perdão ele é uma realidade na igreja, há uma liberdade do Espírito Santo nos corações muito maravilhosa. O Espírito Santo vem e encontra liberdade nos corações para agir, porque encontra corações misericordiosos. Vamos mais um passo. Perdão é mandamento. Perdão é mandamento. Mateus capítulo 6, versículo de número 14 e o versículo de número 15. Na conhecida oração do Pai Nosso, Jesus disse:
porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Perdão é um mandamento. Talvez muitas pessoas convivem com mágoa, com rancor, convivem com dores do passado, com dores de algo que aconteceu, e não consegue liberar o perdão, porque diz: eu ainda não senti de perdoar, eu estou orando para sentir. Quando eu sentir de perdoar, eu vou perdoar. Pois eu quero te dar uma notícia, talvez não muito bonita, não muito boa: você nunca sentirá para perdoar, porque para perdoar não se sente, para perdoar se decide. Você não tem que sentir perdoar, você tem que decidir perdoar. Glória a Deus. Se você ficar procurando sentir para perdoar, você vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia toda, vai ficar 60 anos na igreja, vai ficar velhinho aqui na igreja, e aquela mágoa, aquele rancor, aquela coisa ruim vai consumir os teus dias, porque você nunca terá capaz de sentir para liberar perdão. Mas no dia em que você disser: eu hoje acordei com vontade, eu acordei para decidido para perdoar, eu vou perdoar em nome de Jesus Cristo. Lá no céu os anjos dizem amém, e a bênção de Deus. Eu não sei como está o teu coração, como está a tua alma, mas nessa noite você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão e liberar o perdão. Nós vamos ver mais um passinho, vamos mais um pouquinho, para nós ver o que a Bíblia diz. É tantas coisas lindas que tem na Bíblia Sagrada. Perdão é a reconciliação. O primeiro passo é dado pelo ofendido e não pelo ofensor. É interessante lembrar que a Bíblia Sagrada nos adverte isso, porque na igreja, na comunidade de Cristo Jesus, ninguém tem razão. O único que tem razão é o Senhor Jesus. O único que tem razão é Ele. Nenhum de nós tem razão alguma, nenhum de nós temos razões. A razão é dele, a razão é Ele, é por Ele, para Ele e por Ele todas as coisas. É por essa razão que a Bíblia nos adverte que aquele que foi ofendido precisa tomar decisão, até mesmo antes daquele que ofendeu. Aí você diz: mas eu vou ficar esperando enquanto tal pessoa, enquanto tal alguém não vier nos meus pés, não se rastejar nos meus pés, não se curvar nos meus pés e pedir perdão, eu não vou liberar perdão. Em primeiro lugar, você já está tomando a decisão errada, porque não há necessidade de a pessoa se rastejar ou se humilhar perante você. Se você quer ir para o céu, trate de tomar a decisão hoje e dizer: Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, então eu libero perdão nesta noite. Eu vou deixar tudo no altar de Deus nessa noite, e eu quero ir para casa livre, 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 para a glória do nome do Senhor Jesus. Há uma presença de Deus nessa palavra nessa noite, e o Senhor está trabalhando, o Espírito Santo está falando, e você vai sentir as agulhadas no teu coração. Você vai sentir a espada do Senhor entrando no teu coração nessa noite. E você vai sentir que você precisa nessa noite rever os teus conceitos espirituais. Você vai ter que rever a tua fé, porque a aparência, apenas a aparência, não nos levará ao céu. A aparência de cristão, a aparência de assembleano, a aparência de evangélico não vai salvar ninguém. O que vai salvar a tua e a minha alma é quando nós estiver curvado diante da palavra de Deus, com o coração arrependido, dizendo: Senhor, eu preciso de ti. A Bíblia Sagrada nos diz, se voltarmos um pouco no capítulo 5 do livro do Evangelho de São Mateus,
o versículo de número 23. Nós poderemos ler até o 24. Diz a palavra do Senhor: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Nós estamos vendo na Bíblia Sagrada que quem está com o coração carregado de angústia, de mágoa, de rancor, de ódio, de raiva por alguém, por algo que aconteceu, esteja a pessoa aqui ou esteja longe, não importa. Se você está carregado, teu coração não liberou perdão, isso ainda é um câncer na tua vida. A Bíblia Sagrada diz que a tua oferta não é aceita, o teu culto não é aceito, o meu culto não é aceito. Mas se você lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, ou o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, deixa o teu culto, reconcilia-te com ele, depois vem e diz: Senhor, agora eu tenho liberdade, agora o acusador não pode acusar mais a minha mente, agora Satanás não pode mais acusar-me de nada, porque eu tomei a decisão de liberar perdão, para poder liberar o acesso ao trono da graça. Amém, igreja? Glória a Deus. E é por isso que tem orações que não são ouvidas. É por isso que tem jejuns que não são aceitos. E é por isso que tem cultos que não são recebidos. Por quê? Porque o coração está carregado de mágoa, de rancor, de ódio. Pastor, mas já faz muitos anos, mas isso ainda está corroendo você como um câncer. Então não está tratado, não foi tratado ainda. Você precisa tomar uma decisão. A Bíblia Sagrada, ela nos adverte sobre o perdão. Quando liberamos perdão, nos é liberado o acesso ao trono da graça. Amém? É liberado o acesso ao trono da graça. Se o coração está carregado e não decide perdoar, o acesso da graça está bloqueado para você. E é por isso que você sente, e eu sinto às vezes, o céu fechado, o céu de bronze. Não há ligação, não há conexão, parece que não há uma intimidade. Aí você não entende, você diz: mas eu não sei o que acontece. Eu venho na igreja domingo, eu leio a Bíblia, eu até faço orações, mas não sei, parece que eu não consigo alcançar a misericórdia, eu não consigo alcançar o trono da graça. É porque de repente você precisa tomar uma decisão hoje e dizer: Senhor, eu vou liberar perdão para poder ser perdoado também. A Bíblia Sagrada diz que o desencontro com ele, ou seja, enquanto a possibilidade de acordo é melhor do que a condenação. O versículo de número 25: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Então aproveite a oportunidade hoje, não deixe o tempo passar. Meus amados, o perdão, ele liberta. Diga comigo: perdão liberta. Lewis Smedes é um escritor, seminarista, professor de teologia em Pasadena, na Califórnia. Em um dos seus livros sobre o perdão, Perdoe e Esqueça, ele chega a dizer que perdoar é uma forma de libertar um prisioneiro, mas descobrir que o prisioneiro sempre foi você. Oh, olha só, que
coisa interessante. A liberação do perdão é como se fosse, o perdoar é como se fosse uma forma de libertar um prisioneiro, aquilo que está preso. Mas descobri que o prisioneiro sempre foi você. Quem está preso, quem está enclausurado na redoma da vida, é você que não perdoa. Sou eu quando não perdoa. Eu sou prisioneiro de mim mesmo. Eu me torno prisioneiro de mim mesmo e acabo vivendo dentro de uma bolha, dentro do mundo pequeno, do mundo tão pequeno que eu não consigo ver liberdade, eu não consigo viver a liberdade. Mas nessa noite, se você quiser soltar esse prisioneiro que está preso há tantos anos dentro de você, que tem corroído a sua alma, que tem tirado o sorriso dos teus lábios, que tem tirado a formosura do teu rosto, nesta noite você pode dizer: Senhor, eu quero libertar nesta noite a mim mesmo desse sofrimento, e eu quero sair daqui nesta noite leve, dando glória a Deus e aleluia, e livre para poder avançar. Quantos estão sentindo a palavra de Deus tocando nesta noite? Eu sinto a palavra de Deus como uma espada hoje, irmão, trabalhando. Amém? E eu não conheço, pouco sei, quase nada, não conheço muito o dia a dia de cada irmão, de você, mas o Espírito Santo que manda essa palavra conhece, e Ele sabe que você precisa nesta noite. Mas a decisão vai ser sua, a decisão vai ser sua. Vamos mais um pouquinho, o horário vai me apressando, mas vamos mais um pouquinho aqui na palavra de Deus, amém? Vamos mais um pouquinho, amém? Glória a Deus. O perdão, ele não é vingativo. Provérbios, capítulo de número 24, a Bíblia diz: o sábio Salomão, que escreveu Provérbios na sua sabedoria, o capítulo de número 24, o versículo de número 29, veja o que diz Salomão, e está registrado na palavra do Senhor. Provérbios, vamos ver na Bíblia Sagrada, capítulo de número 24, você que está na sua casa, pode folhear as páginas da Bíblia comigo também. Diz a Bíblia assim: não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. O perdão não é vingativo. Diga comigo: o perdão não é vingativo. Você não pode ser vingativo quando o assunto é perdão. A decisão de perdoar tira todo anseio de vingança, tira todo desejo de vingança. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Mas o perdão é uma decisão inteligente. O perdão é uma decisão sábia. O perdão é uma decisão espiritual que vai te liberar e vai liberar a tua alma para adorar. Mas não pode haver sentimento de vingança. Ou seja, assim como me fizeram, eu também vou fazer. Assim como me machucaram, eu também vou machucar. Assim como também me maltrataram, eu também vou maltratar. Não, o perdão bíblico, quando é decidido e é tomada a decisão, você entrega nas mãos do juiz verdadeiro, do santo do Senhor, e não tem sentimento de vingança. Ao contrário, um coração misericordioso ainda vai orar e dizer: Senhor, abençoa o meu irmão, Senhor, prospera o meu irmão, Senhor, abençoe o meu irmão. Glória a Deus, porque o perdão, ele não é vingativo. Perdão, ele também não é esquecimento. Você diz: mas eu não posso esquecer. De fato, não há como esquecer, mas também é que o perdão, ele fica marca, mesmo que sejam marcas perceptíveis, mesmo que sejam marcas visíveis, elas não podem mais causar dor, porque se causar dor é um sinal de alerta que ainda não foi tratado, ou se foi tratado
tratado, não foi cumprido o tratamento e não houve cura plena. Então ainda está, a doença ainda está escondida, a ferida ainda está oculta aí. Mas quando você perdoa, toma uma decisão, mesmo não esquecendo das marcas, mas aquele fato, aquele ato não mais vai causar dor, porque você perdoou, liberou perdão e foi liberto. Jamais poderá sentir dor novamente por aquilo que aconteceu. Aí você diz: pastor, mas eu não esqueço. Só Deus tem capacidade de esquecer os nossos pecados. Está escrito no livro do profeta Isaías: dos seus pecados não lembrarei mais, e lançarei no mar do esquecimento. Mas só Deus, sendo Deus, pode lançar no mar do esquecimento. Nós meros mortais não temos essa capacidade, mas nós podemos ser curados. Nós estávamos num seminário em Florianópolis sobre o perdão, uma certa vez, alguns anos atrás, e discutindo essa questão, o que seria realmente perdão. Chegamos a esse pensamento de que você tem uma marca, você olha e você lembra do tombo, lembra da pancada, mas aquilo está curado já, aquilo não causa mais dor, não causa mais desconforto, porque já curou. É assim também o perdão. Quando você toma uma decisão de perdoar, mesmo que as marcas fiquem, mas a dor não pode voltar mais. A dor não volta mais, porque está curado. A palavra de Deus, quando cura, cura plenamente. O Espírito Santo, quando trata, trata plenamente. Ele não deixa feridas mal curadas, não fica feridas, machucaduras mal curadas. Não, o Espírito Santo é especialista em curar enfermidades da alma, sem deixar resquícios de dor, de enfermidade. Ele cura plenamente. Pastor, mas não é o meu caso, porque eu ainda sinto dor, isso ainda me incomoda, eu ainda sinto raiva, eu ainda sinto ódio. Então você ainda não tratou bem essa ferida, e isso está prejudicando a tua fé, e isso pode prejudicar a tua caminhada de fé, pode comprometer o teu culto, pode comprometer a tua intimidade com Deus. Pode. Mas o que eu faço? Toma uma decisão hoje. Mas eu tenho razão, eu fui a vítima. Se Jesus tivesse pensado assim, não teria ido para a cruz. Se Jesus tivesse pensado assim, Jesus não teria ido para a cruz, porque quem teria que ter ido para a cruz era eu e você, porque os pecadores eram nós. Mas lá em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5 em diante, diz a Bíblia Sagrada, que ele mesmo sendo Deus, não tomou para si a usurpação de ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando a forma de servo, descendo a essa terra, com uma forma de servo, foi obediente a morte, até a morte de cruz, seguindo o caminho do Calvário, porque estava pensando em mim e pensando em você. O profeta Isaías, no capítulo 59, a Bíblia, capítulo 53, o profeta Isaías profetiza: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele era como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura para que o desejássemos, como ovelha muda foi levada a matadouro, e a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas culpas, as nossas enfermidades, e cravou com ele na cruz do Calvário. Se Jesus tivesse olhado de outra forma, não teria
subido, ou não teria sido permitido ser pregado na cruz do Calvário, não teria se permitido sofrer o que sofreu por nós. Mas Jesus, enquanto os algozes o machucavam, ele orava e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Será que nós, como igreja, temos essa capacidade de orar, dizer: Pai, perdoa meu irmão, porque fez na ignorância, não sabe o que faz? Você teria essa capacidade? Aí você diz: não, pastor, eu não sou muito crente para esse ponto, não estou tão crente assim para esse ponto. Então eu te digo, você precisa se converter mais. Doeu agora? Eu então preciso me converter mais. Ao chegar o ponto em que eu possa dizer: Pai, perdoa meu irmão, minha irmã, ajuda, para que ele possa também vencer a si mesmo, e nós juntos morar nos céus de luz. Tem um hino que diz assim da harpa: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado. Irmãos, não tem outro caminho, pastor. Eu poderia pregar uma mensagem aqui diferente, mas não há outro caminho, e nós estamos nas milhas finais para chegar nos portais da eternidade. É por isso que não dá para deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. Vamos mais um pouquinho. O perdão faz nos submeter uns aos outros. Está na Bíblia, Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 12 e o versículo de número 13. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 12 e o versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra um outro, assim como Cristo perdoou você, assim também perdoa o seu irmão. A receita é simples, mas é difícil, mas é simples. Como queremos morar no céu, todos juntos? Como poderemos conviver em comunidade se nós não aprendermos a doutrina do perdão? Tudo que nós intentarmos fazer, tudo que nós idealizarmos em fazer, não terá o sucesso esperado se primeiro não for tratado as questões de ordem espiritual. Mas quando são tratadas, nós mesmos sendo curados e tratados, teremos capacidade, teremos condições de, com cabeça erguida, andar e marchar, e Satanás não poderá acusar. Martinho Lutero, quando se converteu,
Ele escreveu as 99 teses lá na porta de Wittenberg, na Alemanha, fazendo o protesto. 17 de outubro de 1500. Eu agora não me lembro a data direito. Mas quando eles fazem a reforma, 1517, quando faz a reforma, perdão se eu errei aqui a data, mas ele coloca lá as teses, e Satanás aparece para acusá-lo e dizer: mas você que cometeu tantas coisas erradas, Martinho Lutero, você que cometeu tantos pecados, olha o que você cometeu, eu trouxe uma lista aqui. Aí ele começou a acusar Martinho: você cometeu isso, tal dia. Sim, cometi. Você também cometeu isso? Cometi também. E o diabo trouxe uma lista para acusar ele de tudo o que ele fez. E quando ele leu toda a lista, Martinho Lutero disse: acabou a tua lista? Falou: acabou, o que eu tinha aqui para acusar era isso aí. Não, você esqueceu de um, tem que acrescentar mais um aí. Qual que é? Você esqueceu de colocar aí que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário me perdoou de todos esses pecados. Quando perdoamos, nós também somos perdoados. Nós devemos perdoar como Cristo perdoou. Aí você diz: pastor, mas eu já cansei de perdoar. Eu perdoo e depois tenho que perdoar de novo, e eu não sou bobo, e eu perdoo e tenho que perdoar de novo, e eu estou cansado. Como que a doutrina do perdão nos ensina a respeito disso? Tem resposta na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 18, versículo 21, versículo 22, Jesus conversando com os discípulos, e Pedro principalmente, questionou a respeito de quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que nos ofendeu. E Pedro dá uma resposta e diz: até 7 vezes. Porque para o judeu havia uma interpretação a partir do livro de Amós, de uma interpretação literal, que no máximo perdoava 3 vezes. E deu. Então Pedro falou para Jesus: olha, eu vou falar 7, que daí eu vou me sobressair aqui, né? Eu vou ser melhor até. Então Pedro, em vez de falar 3, falou 7, e disse: até 7 vezes, Jesus, posso perdoar o meu irmão? 7. Pedro chutou lá em cima e dobrou, quase que dobrou. Aí Jesus disse: não, digo-vos até 7, mas 70 vezes 7. Se é só 70 vezes 7 também é fácil. E daí 490 vezes. Isso aí, de repente, num mês, essa cota termina. Não, pastor, isso aí numa semana, essa minha cota já termina. É tanto rolo, tanta coisa que eu perdoo. 490 vezes é fichinha. Se fosse assim, era fácil. Outro dia eu estava falando para alguém, perguntando, não me lembro agora, o que era mais difícil, a lei ou a graça? Eu falei: a graça. Não, mas a graça que é mais fácil. Não, é mais difícil que a lei. Pronto, na lei você fazia tinha lá umas regras, tinha 613 regras, mais 10 mandamentos. Ninguém conseguiu cumprir tudo, mas tinha lá umas normas, praticava lá uns sacrifícios e se liberava, e era mais fácil. Mas a graça não. A graça, porque é de graça, se torna difícil para alguns, porque é de graça. Porque tudo que parece que é de graça, a gente não dá o devido valor. Não é verdade? Se eu vender aqui, marcar um dia aqui, domingo que vem, nós vamos vender bênção aqui na igreja. Nós vamos vender bênção. 1.000, eu até vou falar aqui, mas só simbólico. R$1.000 cada bênção.
E você pode vir, você vai ganhar um cartão ungido. Vai ter um cartão ungido com óleo que veio lá de Israel. Lá daí você sabe de onde. Aí vão ungir. E você vai levar esse cartão para casa com a bênção. E vai colocar lá em cima do teu criado mútuo. Deixa lá. Aberto em cima do Salmo 91. Aí, será que nós teríamos banco vazio aqui? Porque é mais fácil a pessoa vir comprar uma benção por R$1.000 e levar para casa. O cartão da bênção, ela é mais fácil pagar do que simplesmente dizer, domingo que vem vamos ter o culto de celebração. Você vem por gratidão a Deus, você vem para adorar e agradecer a Deus, e vem aqui ser edificado. Vai ter uma palavra de Deus, você não vai precisar pagar nada para receber. Nós vamos orar por você, você não vai precisar pagar nada. Mas alguém diz, mas quem que vai pregar domingo? É o pastorzinho? De novo o pastor? Estou enjoado já de ouvir o pastor. Eu não vou lá de novo. É uma palavra lá que até dói, dura às vezes. E é aí que muitos perdem a bênção. Porque a bênção não está no pregador, a bênção é a palavra de Deus. Então, se é o pastor Eliel, ou é o outro que vai pregar, ou é alguém que, não importa, se a palavra que for pregada é do céu, ela tem eficácia. Glória a Deus. Mas o que a Bíblia diz? Aí Jesus disse, não é tão fácil assim. Na lei até era mais fácil, mas aqui na graça é mais difícil. Eu não digo 7 vezes, porque 7 vezes, talvez Pedro fez uma referência a 7 vezes, é o número da totalidade, da perfeição. Quem sabe Pedro chutou lá no número da perfeição, ou querendo dizer talvez todo dia da semana, eu perdoando uma vez por dia, eu perdoo 7 vezes na semana, tá bom. Jesus disse não, eu vos digo que 70 vezes 7. Por que Jesus disse 70 vezes 7? Não é um número de cálculo exato para perdoar. Mas a Bíblia Sagrada diz no Salmo 90, e o versículo de número 10, que a nossa vida, a duração dela é 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, passam de 70 anos, é só queixume. Ai, ui. Ai, ui, dói. E é aquela. E dói tudo. Está escrito na Bíblia. Mas Jesus disse 70 vezes. Será que Jesus não é uma referência? Se a duração da vida é 70 anos, numa expectativa para nós na Bíblia Sagrada, então Jesus estava querendo ensinar os discípulos, olha, é mais difícil, não é tão fácil. Se fosse perdoar uma vez por dia, 7 dias estava bom, mas enquanto tiver vida tem que haver perdão. Agora ficou complicado, porque eu achei que a minha cota, eu cumprindo a minha cota, eu ia ficar livre. Não, irmão, porque quando você cumprir a cota, vai ter mais uma cota para cumprir, e vai ter de novo, e você disse, mas quando vai cessar? Jesus disse, é para a vida toda. Perdoar é para a vida toda. Enquanto tiver fôlego de vida em você, também tem que haver decisões de perdoar, tem que haver desejo de liberar perdão. Vamos encaminhando para o encerramento. Quantos podem dizer amém? O meu saudoso pastor que está no céu, ele dizia assim, não dá para dizer amém, diga ai, ai, ai. Mas se pode dizer amém, diga amém. Só que eu estou sentindo nessa noite que Jesus, o Espírito Santo, irmão, vai curar pessoas. Irmãos, tem pessoas que vão sair daqui curadas hoje. Curadas. Coração curado, restaurado. E você vai ver que vai deslanchar as coisas, porque tem coisa que trava, tem coisa que tranca, porque o perdão não é liberado, tranca muitas coisas. Mas quando há liberação de perdão, libera muitas coisas. Vamos aqui indo para a conclusão. A Bíblia Sagrada
nos aponta tantas coisas lindas. Mas para nós encerrarmos, o próprio Deus nos dá o exemplo de como devemos perdoar. Lá no Salmos de número 103, o versículo de número 12, veja o que está escrito na Bíblia Sagrada. Salmos número 103, o versículo é o número 12, diz assim a palavra do Senhor: quando está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O que o modelo bíblico de Deus, como perdoar? Assim como o Ocidente, o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós as transgressões. Deus está dizendo, tem que haver uma distância. O perdão, ele abre espaço, ele afasta de nós as nossas transgressões, para longe. Então você também tem que aprender isso, dar distância, liberar o perdão, e dar um espaço enorme, deixar para trás, deixar para longe. O perdão de Deus é perfeito, ele afasta de nós as transgressões para longe. Ou seja, o perdão é dar distância para as ofensas, de modo que não estejam nos causando sentimentos negativos de dor a cada momento em que nos encontrar com aquele que nos ofendeu. A falta do perdão pode gerar raiz de amargura, e esta pode nos privar da graça de Deus. Está na Bíblia, em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 15. A Bíblia é sagrada, e eu leio, e já vamos passar para o momento da oração. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 15, veja o que diz a palavra do Senhor: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha, a falta de perdão gera raiz de amargura, e se tiver raiz de amargura, isso pode nos privar da graça de Deus. Então, a decisão de liberar perdão é sua. Vamos ficar em pé? Eu tenho certeza que essa igreja vai alçar voos muito grandes. Eu tenho certeza que as famílias, as pessoas vão alçar voos grandes. Deus tem muita coisa linda, mas tem coisas que precisam ser tratadas. Tem questões espirituais que precisam, e o Espírito Santo vai tratar, irmãos. A palavra de Deus vai tratar. Não tenha medo, não precisa ter medo, porque quando o Senhor decide tratar é porque Ele ama, e se Ele ama a sua igreja, e ama mesmo, vai tratar tudo que tem que tratar, e nós vamos ficar curados para alcançar posições no mundo espiritual maiores, lugares maiores no mundo espiritual, e vamos avançar para a glória do nome do Senhor Jesus. E a sua vida, muita vida de muitas pessoas vai destrancar, vai deslanchar. É na empresa, às vezes na vida profissional, e até na vida afetiva. Problemas de casamento, problemas de relacionamento, é falta de perdão. E quando não há perdão, tranca tudo, trunca. Mas quando há liberação de perdão, o vínculo da perfeição é a paz. Aí há uma unidade espiritual. Aí o casal ora, Deus ouve. A família se reúne, Deus recebe. A igreja se encontra, a presença de Deus desce. Porque há cura, restauração. Eu não sei onde é que está a tua dor. Não precisa contar também para mim, porque eu não preciso saber qual foi o teu problema, qual é o problema, se tem ou não tem. Eu não preciso. O Espírito Santo sabe. Agora, se você quer tomar uma decisão nesta noite, de liberar perdão para ser perdoado, porque Jesus disse, se vocês perdoar, assim também serão perdoados.
Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Nós vamos orar. Vou convidar os obreiros que podem para ficar aqui na frente já, para nós orar e ministrar sobre as pessoas.